Se você tem menos de 40 anos, provavelmente nunca parou para pensar seriamente sobre a aposentadoria. E não é culpa sua. O sistema foi desenhado para que você só perceba o problema quando já está em cima da hora. E aí já não dá mais para consertar. Todo ano, silenciosamente, as regras mudam. A idade mínima sobe, a pontuação aumenta, o cálculo do benefício fica mais magro. Enquanto você está ocupado pagando boleto, trocando de emprego, resolvendo o perrengue do dia a dia, o relógio da Previdência está correndo contra você. E o pior, ninguém te avisa. Não tem notificação no celular, não tem alerta no aplicativo do banco. Simplesmente chega o dia em que você olha para sua idade e percebe que vai ter que trabalhar mais 5, 7, 10 anos do que imaginava. Esse é o assunto mais ignorado das finanças pessoais no Brasil. E é também o que tem o maior poder de destruir sua velhice, ou de garantir que você chegue lá com dignidade. Depende do que você fizer agora. Vamos começar pelo básico, porque a maioria das pessoas não sabe nem por onde começar. A reforma da Previdência de 2019 criou um sistema de transição. Não foi uma mudança única, foi uma rampa que sobe todo ano. Cada 1º de janeiro, os requisitos ficam mais difíceis. Em 2026, a idade mínima progressiva subiu para 64 anos e 6 meses para homens e 59 anos e 6 meses para mulheres. No ano que vem, sobe mais 6 meses. Em 2031, homens precisarão de 65 anos, mulheres 62. Não para. E não é só a idade. Existe o sistema de pontos, soma da sua idade com o tempo de contribuição. Em 2026, mulheres precisam de 93 pontos, homens 103. Isso significa que um homem de 64 anos e meio precisa ter contribuído por pelo menos 38 anos e meio. Se você começou a trabalhar com 20 anos, sem nunca parar, sem nunca ficar desempregado, sem nunca empreender informal, você se aposentaria aos 64,5. Mas quantas pessoas têm essa trajetória limpa? Quase ninguém. Um período desempregado aqui, um ano como MEI sem contribuir ali, uma crise que te obrigou a parar de pagar o INSS e pronto. Seus pontos ficam para trás e a idade chega antes da pontuação. Aí você pensa, mas eu contribuí a vida inteira, tenho direito. Tem, só que o valor que você vai receber pode ser bem menor do que você imagina, porque o cálculo também mudou. Antes da reforma, o INSS pegava seus 80% maiores salários e descartava os 20% menores. Hoje, pega a média de todos os salários desde julho de 1994. Todos. Inclusive aquele estágio que pagava R$400. Inclusive aquele período como PJ que você declarou um prolabore mínimo. Isso achata a sua média. Depois, aplica um coeficiente. Você começa recebendo 60% dessa média e ganha mais 2 pontos percentuais por ano que exceder 20 anos de contribuição, homens ou 15 anos mulheres. Traduzindo, com 25 anos de contribuição, um homem recebe 70% da média. Com 30 anos, 80%. Para chegar a 100%, precisa de 40 anos de contribuição. 40 anos ininterruptos. Você conhece alguém assim? E tem o teto. O teto do INSS em 2026 é de aproximadamente R$8.200. Esse é o máximo que alguém pode receber. Se você ganhava 15 mil na ativa, sua aposentadoria será de no máximo 8.200. Uma queda de quase metade da renda. E isso se você tiver contribuído pelo teto por 40 anos. Agora junta tudo. Idade subindo todo ano, pontuação que depende de contribuição ininterrupta, média achatada, teto limitado. O resultado é uma aposentadoria que chega mais tarde, paga menos e exige mais de você. Mas tem as regras de transição alternativas. Se você já contribuía antes da reforma, existem atalhos. O pedágio de 50%. Você paga um adicional de metade do tempo que faltava para se aposentar quando a reforma foi aprovada. Parece bom?
Tem uma pegadinha. O valor do benefício usa o fator previdenciário, que reduz o valor para quem se aposenta mais jovem. Um homem de 55 anos que use essa regra pode ver seu benefício cair 30%, 40%. É um troca. Sai mais cedo, mas recebe menos para sempre. O pedágio de 100% é mais justo. Você trabalha o dobro do tempo que faltava, mas recebe 100% da média de todos os salários, sem fator previdenciário. É a regra que preserva o valor, mas exige mais tempo. Para quem está perto, pode valer a pena. Para quem está longe, é só mais um número. E existe a regra definitiva, para quem começou a contribuir depois da reforma. 65 anos de idade, homens, e 62, mulheres. Com 25 anos de contribuição, homens, e 20, mulheres. O benefício é 60% da média mais 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição. Essa é a regra que vai valer para todo mundo daqui a alguns anos, quando as transições acabarem. Vamos parar um minuto e olhar para você. Não como um número numa tabela do INSS, como pessoa. Você tem quantos anos agora? Está contribuindo? Sabe quantos pontos já acumulou? Se a resposta for não sei, você está no grupo de mais de 70% dos brasileiros que não fazem ideia de quando vão se aposentar, nem quanto vão receber. E isso não é um detalhe. É o equivalente a dirigir um carro sem painel, sem velocímetro, sem marcador de combustível e torcer para chegar no destino antes do tanque secar. Agora vem a parte que importa de verdade. Porque entender as regras é o primeiro passo. O segundo é aceitar uma verdade desconfortável. O INSS não foi feito para te sustentar. Foi feito para te dar um piso, um mínimo. Em 2026, esse mínimo é de R$ 1.518. É isso que a maioria dos aposentados recebe, um salário mínimo. E com remédio, plano de saúde, aluguel ou casa própria com manutenção, esse dinheiro mal cobre o básico. A diferença entre sobreviver e viver na velhice não vem do INSS, vem do que você construiu por fora. Essa é a virada de chave. A Previdência Pública é uma camada de proteção, mas a camada que realmente vai definir se você passa a velhice com dignidade ou com aperto é a Previdência Privada. No sentido mais amplo, o patrimônio que você mesmo construiu. Não precisa ser um plano de previdência privada de banco com taxa de administração de 2% ao ano comendo seu rendimento. Pode ser um tesouro IPCA com vencimento longo. Pode ser um CDB de banco médio pagando 120% do CDI. Pode ser um fundo imobiliário pagando dividendos isentos todo mês. Pode ser uma carteira de ações de empresas lucrativas que você nunca vende, só acumula. O instrumento importa menos que o hábito. Porque a matemática aqui é implacável e também generosa, se você jogar a seu favor. Pensa comigo, se você começa aos 30 anos aportando R$ 300 por mês, a uma taxa real de 5% ao ano, acima da inflação, aos 65 você terá cerca de R$ 340 mil em poder de compra atual. Se começa aos 40, com o mesmo valor, chega aos 65 com cerca de 150 mil. Perdeu 10 anos, perdeu mais da metade do resultado. A diferença não está na genialidade do investimento, está no tempo. O tempo é o multiplicador mais brutal que existe nas finanças e ele não volta. Agora inverte a lógica. E se em vez de 300 você conseguisse aportar 500, 800, 1.000? Se você ganha R$ 4.000 e gasta 3.500, aporta 500. Se ganha 6.000 e gasta 4.500, aporta 1.500. A regra não é sobre ganhar mais, é sobre gastar menos do que ganha de forma consistente. É sobre a tal da vida barata. Viver 1 ou 2 degraus abaixo da sua renda real, não para se privar, mas para comprar o ativo mais valioso que existe. Tempo futuro com dignidade. Tem uma frase que circula entre planejadores financeiros. Você não se aposenta quando quer.
Você se aposenta quando pode. E poder não é atingir a idade do INSS, é ter patrimônio suficiente para cobrir seu custo de vida sem depender de salário. Existe uma regra prática, a regra dos 4%. Pega seu gasto anual e multiplica por 25. Esse é o patrimônio que você precisa para se aposentar com segurança. Se você gasta R$ 3.000 por mês, são 36 mil por ano. Vezes 25, R$ 900.000. Esse é o seu número. Não é um milhão genérico que coach financeiro joga no ar. É o seu número, baseado no seu custo de vida real. E aqui tá a boa notícia no meio de tudo isso. O Brasil tem taxas de juros reais entre as mais altas do mundo. Um CDB de banco médio hoje paga cerca de 1,2% ao mês, acima de 14% ao ano. Mesmo depois de descontar a inflação e o imposto de renda, o retorno real está entre 5% e 6% ao ano. Isso significa que o brasileiro que investe tem uma vantagem que o americano, o europeu, o japonês não tem. Aqui, o dinheiro rende de verdade. O problema nunca foi a taxa. O problema é que a maioria dos brasileiros não investe. Ou investe mal. Na poupança, que rende menos de 70% do CDI, perdendo da inflação. Dinheiro abaixo de 100% do CDI é água podre. Você olha e parece que tem algo ali, mas está evaporando todo mês. Vamos falar de estratégia prática. Porque entender o problema sem saber o que fazer só gera ansiedade. E a ansiedade paralisa. O que você precisa fazer agora, independentemente da sua idade, é um tripé. Primeiro, descubra onde você está. Entra no site ou aplicativo do Meu INSS. Veja seu extrato de contribuições. Conte quantos anos você já tem registrados. Some sua idade atual com esse tempo. Essa é sua pontuação. Compare com os 103 pontos ou 93 mulheres. Veja a distância. Isso te dá um número real, não uma sensação vaga. Saber é melhor que imaginar, mesmo quando o número dói. Segundo, contribua corretamente. Se você é CLT, sua contribuição é automática. Se você é autônomo, MEI, PJ ou está desempregado, você precisa contribuir por conta própria. Dá para pagar o INSS como contribuinte individual, com uma alíquota de 20% sobre um valor que você declara, entre o salário mínimo e o teto. Também dá para contribuir com 11% sobre o salário mínimo, que é o plano simplificado. Mais barato, mas conta só para tempo. Não aumenta muito o valor do benefício. O importante é não deixar buracos no seu CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Cada mês sem contribuição é um mês que te afasta da aposentadoria. Terceiro, construa sua previdência paralela. Abra uma conta em corretora, define um valor mensal que você vai aportar. Trata como boleto. Se paga primeiro, antes do aluguel, antes do mercado, antes do delivery de sexta-noite. Não é o que sobra, é o que sai primeiro. Automatiza. Agenda o TED para o dia que o salário cai. Se o dinheiro não passa pela sua conta corrente, você não gasta. Vai direto para a corretora. Lá, você compra todo mês o mesmo ativo. Tesouro IPCA 2045, por exemplo, que vence lá para 2045, quando você provavelmente já vai estar perto ou além da idade de aposentadoria. Ou o ETF, que replica o índice da Bolsa Brasileira, com taxa baixa. Ou uma combinação dos dois. Não precisa ser sofisticado. Precisa ser consistente. E tem um ponto que ninguém fala. O INSS não é só aposentadoria. É também auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte para sua família, salário-maternidade. Contribuir não é só sobre velhice. É sobre proteção agora, contra imprevistos que podem quebrar você amanhã. Um acidente, uma doença, uma invalidez temporária. Sem contribuição você está descoberto, nadando pelado. E quando a maré baixa, um diagnóstico inesperado, uma cirurgia de emergência, uma lombar que trava e te tira do trabalho por 3 meses,
você descobre que nadava pelado do jeito mais doloroso possível. Agora, respira fundo. Isso tudo pode ter soado pesado. E é pesado. Mas também é libertador. Porque quando você entende as regras, você para de ser vítima delas. As regras vão continuar mudando. A idade vai continuar subindo, a pontuação vai continuar aumentando. Isso está fora do seu controle. O que está dentro do seu controle é o que você faz com o tempo que tem entre agora e o dia em que você quer parar de depender de salário. Se você tem 20 e poucos anos, tá no melhor momento possível. R$ 300 por mês agora valem mais que R$ 1.000 aos 40. O tempo joga a seu favor de forma exponencial. Se você tem 30 e poucos, ainda tá no jogo com força total. Se você tem 40 e poucos, não tá atrasado. Tá num momento em que cada decisão tem mais peso. Aporte maior, consistência férrea, sem margem para erro. Se você tem 50 ou mais, não é tarde demais, mas é hora de ser brutalmente honesto. O que dá para cortar agora para acelerar o aporte? O carro financiado? O plano de celular que custa R$ 200 e você usa 30%? O clube de assinaturas que você nem lembra o que tem? Cada real liberado agora vira um tijolo na sua muralha de proteção. A velhice chega. É a única certeza financeira que existe. Você pode ter sorte na carreira, pode ganhar promoções, pode empreender e faturar alto. Ou pode ter azar, perder emprego, enfrentar crises. Nada disso está totalmente sob seu controle. Mas o hábito de separar uma fração da sua renda todo mês para um ativo que cresce sozinho, isso está 100% sob seu controle. E é isso que separa quem chega aos 65 com opções de quem chega aos 65 com medo. Não terceirize sua velhice. O governo não vai te sustentar. O INSS vai te dar um piso. E esse piso tá ficando mais baixo e mais distante a cada ano. A única pessoa que pode garantir que você envelheça com dignidade é você mesmo, começando hoje, não amanhã, não quando ganhar mais, não quando sobrar, hoje. Comenta aqui embaixo a palavra aposentadoria se você entendeu que o tempo que você tem agora é o ativo mais valioso da sua aposentadoria e que multiplicar o que está nas suas mãos depende só de começar. E esse foi o Riqueza Pensada de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Assim a gente continua trazendo mais conteúdos como esse. Ah, e não perca os próximos vídeos. Clique nos 2 cards que acabaram de aparecer aí ao lado. Valeu mesmo e até a próxima!